Foram anos de provocação. Libertadores o Corinthians nunca viu. O Santos levantara a taça 2 vezes nos tempos de Pelé. O São Paulo fez o mesmo nos anos 90, na era Tele Santana, e ganharia ainda pela 3ª vez em 2005. A brincadeira ficou mais pesada depois que o Palmeiras superou o Deportivo Cali nos pênaltis e conquistou seu troféu em 99. Somente o Timão, entre os grandes paulistas, não sabia o que era uma Libertadores. E não foi por falta de tentativa ou de fracassos dolorosos. O Palmeiras foi algoz em 2 anos seguidos, o River Plate também se tornou carrasco repetido, e o Flamengo impediu o sonho de uma taça com Ronaldo Fenômeno em campo. Em 2011, uma queda inédita. Primeiro brasileiro a ser despachado ainda na fase preliminar. A queda pro Tolima poderia transformar aquele grupo em terra arrasada, mas Tite foi mantido. O primeiro título com o treinador veio ainda no mesmo ano e o Corinthians foi campeão brasileiro em dezembro. A base estava formada para dar saltos maiores. A defesa sólida tinha Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos. Pro meio-campo, um trio que faria história: Paulinho, Ralf e Danilo. Ainda havia talento com Alex e Douglas, o fator talismã de Romarinho, a entrega de Jorge Henrique, a presença diária de Lee Edson e o poder de decisão de Emerson Sheik. Faltava um goleiro. Júlio César tinha sido campeão brasileiro, mas não vinha com muito prestígio com a torcida alvinegra. A gota d'água foi a eliminação para Ponte Preta nas quartas do Paulistão, em que falhou 2 vezes na derrota por 3-2 em pleno Pacaembu. Era hora de dar oportunidade a um goleiro que chegara há pouco da Holanda sem fazer muito barulho. A estreia de Cássio na Libertadores foi nas oitavas contra o Emelec. O goleiro já recebeu elogios. Nas quartas de final contra o Vasco, seria o início da trajetória de um ídolo. Depois de um empate sem gols no Rio de Janeiro, o Corinthians precisava da vitória em casa para avançar sem passar pelos pênaltis. E tudo parecia perdido num contra-ataque. Aos 17 do segundo tempo, Alessandro errou um passe e permitiu que Diego Souza arrancasse contra a meta corintiana. O Pacaembu estremeceu. Seria mais uma noite de dor e provocação? A sina continuaria? Era Diego Souza e Cássio, nenhum zagueiro no caminho, e o camisa 10 do Vasco viu o goleiro evitar o gol a dar o desvio mais importante da história do Corinthians. O alívio se transformaria em festa aos 42 minutos, quando Paulinho acertou cabeçada em cobrança de escanteio e garantiu 1-0. O fantasma da Libertadores começava, finalmente, a não ser mais tão assustador para o Corinthians. Na semifinal, bateu o rival Santos, que era atual campeão e contava com Neymar em campo. O título veio em 2 partidas inesquecíveis contra o Boca Juniors. Romarinho calou La Bombonera na ida e Emerson Sheik marcou 2 vezes para acabar com a piada favorita do futebol paulista. Corinthians, enfim, campeão da Libertadores. Invicto. Cássio continuaria sua caminhada de ídolo alvinegro ao ser o grande nome da conquista do Mundial de Clubes sobre o Chelsea e ganharia praticamente tudo pelo clube. Paulistão, Brasileiro, Recopa, uma era de glórias. Até hoje, torcedores rivais brincam com isso. E se Diego Souza tivesse feito aquele gol? O planeta Terra seria um lugar melhor? O título foi parte de um fim do mundo supostamente previsto pelos maias em 2012? Existe uma linha do tempo alternativa em que a bola entrou e o Corinthians nunca ganhou a Libertadores? Para os adversários, resta sonhar. A Libertadores de 2012 é e sempre será do Corinthians. Uai, seu app de vídeos curtos.